Atos capítulo 25, do verso 13 a 27. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pela adoração pública, por esse momento em que vamos ouvir a tua palavra sendo exposta. Pedimos, fala ao nosso coração, nos dá ouvir Cristo. Venha o teu reino, ó Deus, seja feita a tua vontade neste momento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nessa passagem do livro de Atos, nós temos diante de nós um contraste apresentado entre a glória de Deus e a glória deste mundo. E nós sabemos que toda a glória desse mundo é ilusória e passageira. E sabemos também que a glória e o reino de Deus são eternos, ainda que neste tempo em que vivemos, nessa dispensação, aos olhos naturais, parece que a glória de Deus nada é, mas isto não é verdade. A verdade é que a glória desse mundo é que é ilusória. A palavra de Deus, o seu reino é eterno, as coisas relativas ao reino de Deus têm peso de glória eterno, enquanto os reinos desse mundo passarão, e nós então, como igreja, como povo de Deus, não devemos estar intimidados diante do poderio desta terra. Nesse
texto, nesta sessão de Atos, nós temos diante de nós o julgamento de Paulo diante de um rei judeu, Agripa. Na sessão anterior, no começo do capítulo 25, Paulo foi julgado já diante de Festo. E para agradar os judeus, Festo questiona se Paulo quer ser julgado em Jerusalém. Diante dessa circunstância em que a vida de Paulo corre perigo, os judeus queriam matá-lo por emboscada ou então ali mesmo em Jerusalém, Paulo apela para Roma, para ser julgado pelo imperador. Nós observamos que o governador Festo fica muito aliviado quando Paulo apela a César, porque de fato para Festo é um problema que ele se livra. Quando Paulo apela, ele diz: para César apelaste, para César irás. Nós sabemos, irmãos, que Paulo sim corre perigo nas mãos dos judeus, mas sabemos também que Paulo não estava preocupado por sua vida. Paulo está pronto para morrer e disposto a morrer pelo Evangelho de Cristo, mas o Senhor revelou a Paulo que ele haveria de testemunhar também em Roma. Então Paulo apela ao imperador. Foi conveniente ao governador romano, porque não havia provas contra Paulo. Festo, então, isso evitou que Festo condenasse um inocente e também deu uma resposta aos judeus que queriam matar Paulo, e isso lhe deu uma maneira de se livrar, de atender aos judeus e desagradar aos judeus também, libertando Paulo. Esse capítulo 25, esse trecho aqui, é um capítulo de transição. Paulo, então, está sendo perseguido e acusado por judeus, e veremos que Paulo, então, será encaminhado agora para Roma. E, então, essa é a vontade de Deus, como sabemos, que Paulo, então, pudesse testemunhar do Evangelho em Roma. Paulo também será submetido ao rei, ele apresentará sua defesa, mas ainda aqui na transição onde estamos, nós temos apenas o contexto da defesa de Paulo. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema a ilusão do conselho humano. A ilusão do conselho humano. No nosso texto, nós temos dois conselhos. O governador Festo, ele irá procurar dois conselhos. Nós teremos do verso 13 a 21 um conselho particular que ele pede ao rei judeu, Agripa II, e na segunda parte, do verso 22 a 27, ele reunirá autoridades para, diante dessas autoridades, também pedir conselho sobre o caso de Paulo. E veremos que é uma ilusão muito grande o conselho humano, a pompa, a glória humana, ela é ilusória. Então, em primeiro lugar, do verso 13 ao verso 21, temos aí um conselho particular com o rei. Festo, então, ele expõe o caso diante de Agripa II. Como vimos, depois de Paulo apelar para César, Festo disse: para César irás. E nesse contexto, um rei judeu chamado Agripa II, com a sua mulher Berenice, então chega à cidade. Pelo contexto, irmãos, Festo foi levantado a governador há pouco tempo. Então, pelo contexto, o rei judeu Agripa e sua esposa vieram parabenizar Festo por ser recém-nomeado governador romano. E ao virem, então, ali para visitar e poder parabenizar o governador, Festo, então, tem uma oportunidade. Porque ele tem um grande problema em mãos, que é, Paulo apelou para Roma, ele precisa encaminhar Paulo para Roma, mas não há, de fato, nada o que acusar o apóstolo Paulo. Paulo, então, ele é inocente, Festo não tem nenhuma causa, nada que possa remeter ao imperador, que é Nero, nesse contexto, para acusar o apóstolo Paulo. Paulo não aceitou ir para Jerusalém, os judeus querem matá-lo. Paulo não é culpado de crime algum, não cometeu nenhum crime contra a lei romana. É uma questão religiosa, é uma perseguição religiosa dos judeus contra o cristianismo, e Festo precisa justificar, então, encaminhar Paulo a Roma.
Conforme, irmãos, nós vemos no nosso texto, e é apresentado então a Agripa, quando expôs o caso aí para Agripa, ele diz que os principais sacerdotes e anciãos, no verso 15, apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Os judeus queriam só a condenação de Paulo, não há, de fato, nada que o justifique. Então, Festo diz que não é costume romano condenar um homem sem que esteja ali os presentes para o acusar e ele possa defender-se. E mais à frente ele fala, veja no verso 19, quais eram as acusações contra Paulo? Questões referentes à religião, à sua religião, o judaísmo, e ele diz, referente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, o imperador precisará saber do que se trata. Festo nada sabe sobre o judaísmo, ele não é versado nas questões judaicas, mas Agripa é judeu. E ele, então, conhece sobre o judaísmo, ele é filho de judeus. Conhece tanto o judaísmo quanto a lei romana, ele é especialista em costumes, em conflitos judaicos, é versado nas escrituras do hebraico, porque a sua bisavó Mariane era judia, a sua segunda mulher também tem essa linhagem. Na verdade, a bisavó Mariane é a segunda mulher de Herodes, um antepassado de Agripa. Então, Agripa ele é versado no judaísmo. E então é uma oportunidade grande para Festo, o governador romano, buscar conselho com este rei versado no judaísmo. De acordo com a lei civil, como disse, não é possível condenar alguém sem prova, sem condenação formal, é necessário ser ouvido, e então é a única coisa que Festo sabe, e isso é notável aqui no texto, é algo que precisamos destacar. A única coisa que Festo sabe é sobre certas desavenças judaicas e que Paulo diz que um certo morto, e aí veja que essa autoridade romana, ela sabe quem é Jesus. Certo morto, chamado Jesus, Paulo afirma estar vivo. Então, ele não sabe nada, de fato, destas questões judaicas, mas veja que Paulo, de fato, pregava Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e, de fato, o governador, ele lembra destes termos, do nome Jesus, do nome de Paulo. Irmãos, os judeus, eles têm, de fato, um status de religião oficial, mas os romanos evitavam tratar de causas judaicas, por desconhecimento mesmo das questões judaicas. Mas mesmo sem conhecer o judaísmo, veja que o rei Agripa, e no caso Festo, aí, um romano, sabia sobre Paulo e sobre Jesus, estas coisas eram de conhecimento. Então, nessa primeira sessão, Festo ele busca o conselho da parte de Agripa. Em segundo lugar, nós veremos um conselho diante de autoridades, do verso 22 ao verso 27, a segunda parte do nosso texto. Agripa diz que quer ouvir Paulo, no verso 22, eu também gostaria de ouvir este homem, e Festo diz, amanhã irás ouvir, então. E então, do verso 23 em diante, nós temos a apresentação de Paulo diante de autoridades. Verso 23 diz, no dia seguinte, Agripa e Berenice apareceram ali com grande pompa. Veja que o rei judeu está ali, Agripa, mas há uma audiência. Há autoridades oficiais superiores, homens eminentes, e Paulo é trazido. Paulo é apresentado diante dessas autoridades. Irmãos, Lucas, ele registra, não é um julgamento formal, Paulo já foi julgado por Festo, ele será encaminhado para Roma para ser julgado diante do imperador. O que Festo quer é que essas autoridades lhe possam ajudar quanto a um motivo de acusação para Paulo. E veja que quando Agripa e Berenice eles entram, não foi um evento simples, mas foi com grande pompa, agitando bandeiras, espadas reluzentes, cavalos
Então as autoridades ali, haviam ali muitas personalidades. 5 tribunos que comandavam as 5 legiões de tropas romanas na Síria, que estavam de prontidão. Haviam ali aristocratas, membros da Assembleia Legislativa, ou seja, era uma assembleia de líderes importantes da comunidade. Então, veja que Paulo tem uma oportunidade, Paulo é trazido para então se apresentar diante desse auditório seleto, isso para a glória de Deus, para a defesa do Evangelho e testemunho do Evangelho mais uma vez, mas Lucas dá uma ênfase à pompa deste rei Agripa e sua mulher Berenice, e essa palavra pompa, ela é a tradução de uma palavra que tem o sentido, o som de fantasias no grego. Ou seja, poderia pompa, na nossa tradução, ser traduzida por fantasia. Ou seja, toda aquela pompa era mera fantasia, porque assim é a glória do mundo. A glória de Deus está com o prisioneiro Paulo, com o apóstolo Paulo, com o humilde servo de Cristo, que é um servo da verdade, que está ali em suas plenas faculdades para defender a fé cristã, não com fantasias irracionais. Mais uma vez digo, percebam, a glória desse mundo é mera fantasia. A glória desse mundo é mera externalidade. A ideia, irmãos, é que é ilusão. Não é o que também vemos em nosso tempo? A glória do mundo, as ilusões, causando misticismos, idolatrias, as pessoas enganando-se a si mesmos, os seus corações corruptos, se entregam à pompa, à fantasia, o que importa é o que aparenta. Meus irmãos, é assim que o mundo funciona, não apenas hoje, como vemos nas redes sociais, a vida como é exposta, mas perceba que lá no período ali antigo, aqui no caso da igreja primitiva, nesse período nós vemos também as autoridades entregues à fantasia, à pompa, à ilusão, e tudo isso para esconder quem eles realmente são. A glória do mundo é para esconder quem estes homens realmente são. Mas Deus conhece o coração humano. Deus sabe, e nós sabemos pela palavra de Deus, que a glória desse mundo é apenas vaidade. E quando nós buscamos conhecimento e perceber quem eram esses Agripa e Berenice, de fato nós vemos que é só externalidade. Quem era Agripa e Berenice? Agripa II era o neto de Herodes o Grande, filho de Herodes o Grande. O filho de Herodes o Grande, ele é neto, o Agripa II. Então, o filho de Herodes o Grande foi quem prendeu Pedro e executou Tiago, o primeiro mártir da igreja. Ele morreu no ano 44, e então, na época da sua morte, Agripa II, este do texto, tinha apenas 17 anos de idade. E então o imperador não quis dar aquela região judaica imediatamente para esse rei, era muito jovem, uma região muito problemática, e então foi dada a responsabilidade daquela região a um procurador romano. Agora, quem é Berenice? Ela é irmã de Agripa II. Ou seja, esta é uma relação incestuosa. O primeiro casamento dessa mulher havia sido com seu tio. E quando ele morreu, ela passou a viver com seu irmão. Claro que ainda num intervalo de tempo, houve um intervalo de tempo que esteve com outro homem, por um curto período, homem que ela deixou depois e voltou para Agripa II. E então nós vemos que tudo o que está aí é mera pompa, fantasia, mas é isso que temos no texto. Festo então convidou a realeza, os dignatários para o seu auditório. Não é um julgamento formal, como já falamos. Paulo já foi julgado diante de Festo, mas está ali aquele tribunal diante da sala do governador. E Paulo já apelou a Roma, então, de fato, Paulo precisava ser encaminhado ao imperador e seria julgado ali. Entretanto, irmãos, mais uma vez afirmo, Festo não teve o seu trabalho concluído.
Ele não poderia enviar Paulo sem um documento dizendo para Nero o motivo da acusação. Mas Festo admite a sua ignorância. Ele está, então, perplexo, porque ele não sabe a causa pela qual irá acusar Paulo ou enviar o documento para o imperador. Não há justificativa. E então é por isso que esse auditório se reúne, e então ele conta o relato de Paulo, diz de fato que Paulo apelou para o imperador, mas não diz por que Paulo apelou, porque ele queria que Paulo fosse julgado em Jerusalém, e também ele se refere a Nero com o termo Kyrios. Também a majestade, o soberano, é chamado de Kyrios. A palavra grega, irmãos, para Kyrios é a palavra Senhor. E então o governador quer enviar para César ou Kyrios um documento sobre Paulo. E nós sabemos que só Jesus é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Para os romanos, Nero é Senhor e não deveria ser importunado com uma causa sem provas. Irmãos, diante desse texto ainda aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, nós temos aqui a providência do Senhor, preparou esse momento, essa oportunidade para Paulo apresentar mais uma vez sua defesa diante de autoridades, e nesse contexto nós temos exaltada a maravilhosa graça de Cristo. Veja, irmãos, que Cristo reuniu autoridades que têm glória desse mundo, mas nós sabemos autoridades que são miseráveis pecadores. Deus reuniu estas autoridades, Cristo concedeu a oportunidade para ouvir a pregação do Evangelho. O Senhor preparou um momento para que grandes autoridades daquele contexto, numa assembleia pública, ouvissem o Evangelho por meio do apóstolo Paulo. E isso revela graça da parte do Senhor. Deus envia a pregação, Deus envia o Evangelho. O pecador não é digno nem de ouvir o Evangelho. É bondade de Deus. Se Deus envia o Evangelho, irmãos, é o meio determinado por Deus para conceder fé, arrependimento aos pecadores. O Evangelho anuncia o perdão de Cristo. Quer os pecadores se convertam, quer não, é graça que Deus possa lhes enviar o Evangelho. E isso aponta para o fato de que Deus não tem prazer na morte do perverso. Quão perversos são estes que estão diante de Paulo? Agripa, Berenice, Festo, aquelas autoridades romanas ímpias, homens indignos, pecadores terríveis, que escondem, como vimos, seus pecados com ilusões, com fantasias. A estes Cristo enviou a sua palavra. A estes Cristo preparou a ocasião para que ouvissem a pregação do Evangelho, o meio de graça de Deus. Então, mais uma vez, observemos isso. Quem era esse auditório? Aos olhos do mundo glorioso, mas miseráveis pecadores. Agripa e Berenice, nascidos de uma descendência perversa. Veja que, como citamos aqui, o incesto dentro da família. O seu bisavô Herodes o Grande perseguiu o Cristo recém-nascido. E não achando Cristo, matou crianças em Belém. O seu pai, Agripa, que já citamos, matou Tiago. Esses os antepassados de Agripa e Berenice. Então, vejam que Deus envia o Evangelho a tão grandes pecadores. Que grande graça ouvir o próprio apóstolo Paulo pregar o Evangelho de Cristo. Vemos então, irmãos, a graça de Deus, como Deus é gracioso em permitir que pecadores, então, tenham acesso aos meios de graça, possam ouvir a pregação, pessoas que perseguiram o próprio Cristo, como Herodes, pessoas que mataram os profetas de Deus. O Senhor é gracioso, o Senhor envia o Evangelho da reconciliação, do perdão. O Evangelho é pregado, a graça é anunciada a todos os pecadores, a terríveis pecadores.
Pecadores que só estão preocupados com seus próprios interesses. O que é que Festo está preocupado aqui no nosso texto? Consigo mesmo. Ele está preocupado, ele vai escrever para Nero, para César, ele precisa resolver o problema dele. Poderia ter ouvido Paulo, aceitado a pregação de Paulo, ele sabe que Paulo prega Jesus, a quem ele chama um certo morto chamado Jesus, a quem Paulo prega, e porque ele não se interessou, não aproveitou a oportunidade para arrepender-se e crer no Evangelho? Então nós vemos a graça de Deus. Também nós vemos, irmãos, aqui como aplicação, em segundo lugar, dentro da pregação do Evangelho, nós temos especialmente a doutrina que Cristo morreu e ressuscitou. No verso 19, quando fala das acusações, Festo diz de questões da religião judaica e certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. De fato, isso é o centro do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, viveu, morreu, mas ressuscitou para a nossa salvação. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Cristo executou a salvação, morreu, mas ressuscitou. E então veja que o Evangelho foi pregado, os homens são ingratos, não aceitam, mas percebam que Paulo pregava o puro Evangelho, pregava Cristo, e de fato isso chegou ao conhecimento daqueles homens, daquelas autoridades. Mais uma vez nós vemos que também, em terceiro lugar, a glória do mundo é fantasia, é fachada. Não devemos nos intimidar com a glória desse mundo, nem nos deixar iludir. Os pecadores por dentro são miseráveis, carentes da graça de Deus. Só Cristo é Senhor. Os senhores dessa terra nada são, só há um Senhor. César quer ser Quírios, mas só há um Quírios, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E isso, irmãos, mais uma vez nos lembra, a glória desse mundo é passageira. A glória desse mundo, então, não deve nos iludir. Nós sabemos que essa glória é passageira. Esses poderosos também se revestem dessa glória, mas nós sabemos, e quem os conhecem sabem, quão desprezíveis são. A sua glória está em vestes, em ornamentos externos, mas a glória de Deus, conforme vemos no texto, a glória de Cristo está na igreja, está nos seus servos humildes, está no apóstolo Paulo ali preso pelo Evangelho. A glória de Deus, irmãos, a glória de Cristo é vista na inocência de Paulo, do apóstolo Paulo. Veja que, perceba que nada puderam encontrar que pudesse acusar o apóstolo Paulo. Em quarto lugar, nós vemos também isso, que Paulo, então, e assim também os crentes devemos, pela graça de Deus, proceder. Não há nada em nós, não deve haver, devemos buscar pela graça de Deus isso, que não haja nenhuma acusação contra nós. Então, isso aconteceu com Paulo, não havia evidência alguma. E então isso também glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Irmãos, e por último lugar, nós vemos aqui no nosso texto, então, que a glória do mundo nada é. E eu trago uma pergunta e algo para a nossa reflexão diante disso. Por que que a igreja deveria imitar a glória dos homens? Se a glória do mundo nada é, a pompa do mundo, a sua ilusão, se a glória do mundo não representa nada, por que a igreja de Cristo deveria querer se parecer com os reinos desse mundo? Muitas vezes, em muitos momentos da história, cheio de riquezas, de ornamentos externos, buscando então posições, títulos desse mundo. Então, irmãos, nós devemos olhar para Cristo Jesus, não buscar a glória dos homens, busque a glória de Cristo, seja um servo fiel, humilde. Esses todos aqui gloriosos, nós sabemos, temos algum relato histórico sobre, na própria Bíblia, sobre Festo, Agripa, Berenice, mas a verdade é que todos eles passaram.
O Império Romano passou, ainda que tenhamos arqueologias e restos arqueológicos do Império Romano, mas, irmãos, o reino de Deus, ele permanece e permanecerá eternamente. A glória de Deus é eterna, a glória de Cristo. Então, não devemos estar preocupados com as glórias desse mundo, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, pregar o Evangelho, viver para a glória de Deus e então viver e perceber que a glória desse mundo é ilusão. E como vimos também, o conselho desse mundo, ele é um conselho ilusório, devemos confiar no conselho de Deus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, te louvamos nesse dia do Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela palavra, pela Santa Escritura que revela este evento, ó Deus, esta consulta que de fato o Senhor usou para a glória do Senhor, para que Paulo pudesse testificar do Evangelho. E sabemos, ó Deus, que o Senhor foi glorificado, Paulo foi preservado, e por isso o Evangelho chegou até nós hoje, aqui em Braga, no Brasil, em toda parte, porque o Senhor preservou a tua igreja humilde, sem glória para esse mundo, mas a tua glória foi revelada, ó Deus, no teu poder, em preservar, em sustentar, em preservar a inocência do teu servo, em preservar a sua vida e em fazer que por meio dele o Evangelho repercutisse e chegasse até nós. Seja louvado o nome do Senhor. Nos abençoa, ó Deus, nos dá uma semana de paz, abençoa o teu povo, guarda, protege, dá saúde ao teu povo. Ajuda o teu povo, ó Deus, a te buscar em primeiro lugar a glória do Senhor. Tira os nossos olhos, ó Deus, da glória deste mundo. Nos dá a olhar para a cruz de Cristo. Assim, dá-nos uma semana abençoada, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.